Senhor! Estamos chegando ao 18º dia de nosso devocional, baseado no livro Uma Vida com Propósito. Estamos muito alegres por ter compartilhado com vocês nossas vidas, experiências e a palavra de Deus. Amém! A paz do Senhor! Estamos nesses dias conhecendo o segundo propósito de nossas vidas, que nos fala que fomos formados para pertencer à família de Deus. E o nosso tema específico de hoje fala da vida em comum, que precisamos ter com os nossos irmãos da igreja. Qual a profundidade para você de quando falamos em viver uma vida em comum? Viver uma vida em comum é viver em comunhão uns com os outros, é aprender a partilhar a vida uns com os outros e dar e receber vida uns dos outros. Certa vez, em uma comunidade em que estávamos participando, passamos um período de provas e de necessidades muito grande. Estávamos com dificuldades, até para o básico, mas não comentamos com ninguém. Quando um dos irmãos soube, nos socorreu, mas nos repreendeu por não ter comunicado a situação que estávamos passando. Na nossa fé, aguardávamos do Senhor o socorro, como de fato veio. Mas a lição que ficou é que quando de fato vivemos uma vida em comum, temos tanto a obrigação de partilhar nossas reais necessidades um com os outros, como também o dever de socorrer os que precisam de ajuda. Exatamente como vivia a linda igreja primitiva que nos deixou o exemplo em Atos 2, 44 e 45. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Mas preste atenção, vida em comum não é você ficar encostado no outro, explorando do seu amor e generosidade, mas trabalhar para edificar o corpo e se permitir ser edificado por ele também. No corpo não tem mais importante nem menos importante. Todos temos a nossa função e para o corpo funcionar perfeitamente, precisamos cada um cumprir o seu papel. Não é fácil conviver com pessoas diferentes de nós, com histórias, culturas, formas de criação tão diferentes. Não é fácil nos adaptarmos a uma vida comunitária, uma vida em comum, a menos que o amor seja o principal ingrediente em nossos relacionamentos. Na vida comum, vamos lidar com infantilidades dos novos e com muita imaturidade dos mais antigos. Mas todos temos que lembrar também que não somos perfeitos e estamos todos no mesmo processo que chamamos santificação, de nos tornarmos cada dia melhor. Hoje tenho que ser melhor do que ontem e amanhã serei melhor do que hoje, pois permito-me moldar em Cristo e ser edificado e admoestado pela Igreja do Senhor, para que minha caminhada seja como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. 1 João 1,7 ainda nos diz: se porém andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando andamos na luz, que é Cristo, temos comunhão com os nossos irmãos. Quando andamos em comunhão, aprendemos a dar o valor ao processo de reciprocidade. É dando que se recebe, mas é muito melhor dar do que receber. Mutualidade é o coração da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, dividir responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo disse em Romanos 1,12: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que temos. A vossa fé me ajudará e a minha fé os ajudará. Nossa fé é aprimorada quando somos encorajados por irmãos que já passaram por situações como a nossa, e também somos chamados a encorajar irmãos que estão passando por situações que já passamos. Isso só é possível em uma vida comunitária, em uma vida em comum com os irmãos. Na vida em comum, podemos exercitar a compaixão e a misericórdia uns com os outros. À medida que permitimos nos importar com o outro, passamos a aprofundar essa comunhão. Tem gente que usa o ditado que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas na vida em comum, o exercício da compaixão e misericórdia não permite isso ser realidade. Pois nos importamos sim com o irmão, sofremos com o sofrimento do outro, oramos e não só oramos, mas nos envolvemos dentro de todas as nossas possibilidades. Tiago 4,17 diz: porém nisto, pois, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O Senhor está nos chamando
para viver a vida da igreja, uma vida em comunhão uns com os outros, uma caminhada de fé e amor, uma caminhada de comprometimento e mutualidade nas coisas. Uma caminhada assim como vimos na igreja primitiva, daqueles que tinham tudo em comum, no partir do pão, de casa em casa, nas reuniões. Uma vida que jorra amor, o verdadeiro amor do Pai, atraindo pessoas para Cristo com este amor e curando corações dilacerados pelo pecado. Com isso chegamos ao final de nosso devocional e o tema para refletirmos é: preciso de outras pessoas na minha vida. O versículo para memorizar encontra-se em Gálatas 6:2, que diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. E a pergunta para nós meditarmos é: que passo eu posso dar hoje para me unir a outros irmãos de forma mais íntima e verdadeira? Amém. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Amém. Fique com Deus. Curta, comente, compartilhe se esse material está edificando sua vida. Até amanhã, com a permissão de Deus.